Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. É um motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos, para estarmos cultuando juntos ao nome do Todo-Poderoso Criador do céu e da terra. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago Domingues, sou membro da Igreja Batista Central em Duque de Caxias, pastor Márcio Lacerda, e talvez alguns não me conhecem, né? Mas com certeza conhecem a minha esposa, membro da igreja aqui da Pauliceia, né? Batista da Pauliceia, Luíse Domingues. Luíse Domingues, é assim que eu apresento ela agora. Então, quero agradecer aí a igreja pelo convite, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar expondo as suas escrituras sagradas. Eu sou somente o mensageiro, meus irmãos. Essa é a minha posição aqui nessa noite, amém? O título da mensagem, me faltou um pouco de criatividade, eu coloquei exatamente a ênfase que me foi sugerida, ok? Jesus Cristo é a única esperança para a cidade, ou para as cidades. Eu vou trabalhar o tema da seguinte forma, passar para vocês o roteiro da nossa conversa dessa noite. Primeiro, eu vou explicar por que o evangelismo efetivo. Quando eu falo de evangelismo, eu estou falando de levar o evangelho, o verdadeiro evangelho, proclamar a palavra, né? Por que o evangelismo efetivo, ele é uma consequência da obediência da igreja a Deus. E depois disso, trabalharei como a igreja pode ser, primeiramente, obediente a Deus internamente, né? Falando internamente da igreja. Por quê? Internamente, porque é um pré-requisito para então estarmos sendo obedientes a Deus externamente, ou seja, obediente a Deus nas suas relações com o mundo exterior, ok? Esse vai ser o nosso roteiro. Vamos ter 3 pontos internos e 3 pontos externos. Claro que são temas, são pontos bastante profundos, daria para fazer uma pregação em cada ponto, então vocês vão me perdoar se eu não for tão profundo quanto poderia ser ou quanto gostaria de ser. Entretanto, eu creio que o Espírito Santo vai falar aos nossos corações. Uma definição importante a ser destacada logo no começo é o que eu quero dizer com igreja. Quando eu falar igreja aqui, eu não estou falando da Igreja Batista na Pauliceia, que tem uma localização, que tem um prédio anexo, que tem tantas salas, ou qualquer outra igreja que tem uma localização. Não. Quando eu estiver falando de igreja, eu estou falando de pessoas. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Nós somos a igreja. Amém? Tá bom? Só para vocês já ficarem cientes que então eu vou falar igreja, estou falando de nós. Não estou falando de templo. Não estou falando disso, ok? Então vamos prosseguir. Bom, como podemos fazer um evangelismo efetivo? O que é efetividade? Quem estudou ADM, ou técnico, fez uma graduação, ou estudou aí para fazer um concurso na área administrativa, vai se recordar que efetividade vai ser a soma, né? Da eficiência, que tem a ver com os métodos, e a eficácia, que tem a ver com os resultados. Mas tem uma coisa muito interessante quando a gente fala disso dentro do cristianismo, a partir da lente cristã. Por quê? Para pensar comigo. No que tange a efetividade no evangelismo, na perspectiva cristã, há uma característica bastante peculiar. A eficácia, ela vai ser uma consequência da eficiência de alguma forma, dependendo do olhar que você estiver tendo. Por quê? Porque o nosso objetivo aqui, meus irmãos, é agir conforme Deus ordena, sermos obedientes a Deus. E a verdadeira conversão, ela vem de quem? Quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo de Deus. Então, se nós formos obediente a Deus, o Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Vai ser uma consequência. Okay? Então, nosso objetivo é sermos obedientes a Deus. Esse é o nosso foco. Na verdade, quando a gente prioriza a eficácia, ou seja, eu quero trazer muitas pessoas, eu quero encher esse local de qualquer jeito, quando essa passa a ser a nossa prioridade, acontece uma coisa muito complicada. A gente começa a trazer o mundo para a igreja. E muitas vezes ainda achamos que o possível crescimento quantitativo da igreja significa necessariamente a aprovação de Deus,
ou verdadeiro impacto espiritual, quando na verdade só faz crescer o número de falsos cristãos e falsos mestres. Então o objetivo nosso é ser igreja, ser obediente a Deus, fazermos a vontade de Deus, e a questão numérica é com o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado. Então eu já gosto de falar que eu prefiro que uma única pessoa se converta através da minha mensagem, mas que se converta ao verdadeiro evangelho, do que uma multidão, 1000 pessoas se convertam através da minha mensagem a um falso evangelho. Então não devemos nos limitar à questão quantitativa, mas buscar conhecer a vontade de Deus e fazê-la, sermos obedientes a Deus. Esse é o nosso papel como igreja, e assim que eu quero trabalhar o evangelismo efetivo, um evangelismo que parte do pressuposto que estamos fazendo a vontade de Deus, estamos sendo obedientes a Deus. Amém? Então o primeiro texto que vamos trabalhar se encontra em Números, capítulo 20, do verso 2 ao verso 12. Vamos ler junto? Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Porque vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romães, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a Assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Então, esse texto, ele vai nos revelar o motivo de Moisés não ter entrado na terra prometida. Eu não sei qual foi o sentimento, qual foi a impressão que você teve quando leu esse texto pela primeira vez, mas é muito comum você ver pessoas indagando que nos parece, humanamente olhando para esse texto, ao primeiro momento, sem uma base teológica muito robusta, parece que Deus foi meio desproporcional. Assim, pô, ele só bateu na pedra e por causa disso ele não vai poder entrar na terra prometida. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento. Eu já tive esse sentimento quando me deparei com esse texto inicialmente. Entretanto, quando você olha à luz de uma boa teologia, você vai lembrar que o nosso Deus, ele é perfeitamente justo, e o nosso Deus, ele também é infalível. Logo, se ele é perfeitamente justo e infalível, ele não poderia ser desproporcional. Logo, o nosso olhar para esse texto está equivocado, se você olhar entendendo isso. Está vendo como a boa teologia, ela consegue consertar os erros errôneos de uma boa exegese, de uma ruim exegese. Então vamos tentar entender o que de fato aconteceu, o que de fato está acontecendo nessa passagem. Primeiro ponto, olha só, Deus ele vai mandar Moisés falar a rocha. O que ele vai fazer? Ele não vai falar, ele vai bater na rocha. Tá, Tiago, mas isso é realmente tão grave assim? Ele mandou falar e ele bateu, será que isso realmente é tão grave? Bom, na verdade, esse texto está revelando exatamente o tamanho da gravidade de se negligenciar a palavra de Deus, de se negligenciar os mandamentos de Deus. Deus quer que conheçamos a sua vontade e a
façamos conforme Ele falou, e não da nossa cabeça. E não da nossa cabeça. É para agirmos sim, é para fazermos sim, é para nos movimentarmos sim, mas baseado no que Deus ensina em sua palavra. É para fazermos as coisas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Então, não podemos olhar somente para o resultado. E geralmente quando a gente fala de resultado, humanamente a gente fala o quê? Da quantidade numérica. Não podemos olhar somente para isso, mas devemos nos atentar ao quanto o método utilizado converge com as Escrituras Sagradas. Deveremos ver se o jeito que foi feito foi do jeito que Deus quis. Porque a água saciou a sede, a água saiu. Entretanto, Deus puniu. Por quê? Porque apesar da água ter saído, Moisés não foi obediente. Moisés não foi obediente. Tiago, mas como vamos fazer isso? Como vamos fazer isso? Porque quando a gente olha para o cenário, o que a gente vê? O cenário eclesiástico atual, o cenário das igrejas atual. Vemos igrejas que têm negligenciado cada vez mais as Escrituras Sagradas. Se a gente fizesse uma pesquisa aqui hoje, todo mundo é crente? Na hora perguntou lá, todo mundo é crente? Todo mundo ia falar a verdade. Tenho fé nisso. E se eu perguntasse assim para todo mundo, assim, um por um, você já leu a Bíblia toda? Quanto será que diriam? Quanto será que diriam? Não, já li a Bíblia toda. Se a gente perguntasse aqui, quantos estudam a Bíblia? Quantos memorizam textos? Quantas pessoas será aqui da igreja hoje responderiam que sim, Tiago, eu tenho o hábito de memorizar os textos escriturísticos, sim, eu tenho o hábito de estudar a palavra de Deus. Quantas pessoas será que diriam isso? Quantas pessoas será aqui que tem uma boa base teológica e uma boa base hermenêutica para fazer uma boa exegese do texto? O que é exegese? Ler o texto e entender o que o texto está querendo dizer. De fato, o que Deus está nos dizendo de fato. Quanto será que teria uma boa base hermenêutica e teológica? John MacArthur, ele é muito preciso quando ele fala sobre esse último ponto no seu livro, Como Estudar a Bíblia. Olha o que ele diz. Evite interpretações superficiais. Quando estudar a Bíblia para descobrir o que ela diz, não seja superficial. Algumas pessoas dirão, bem, acho que esse versículo significa, ou o que esse versículo significa para você? Infelizmente, muitos estudos bíblicos nada mais são do que uma reunião de ignorância. Muitas pessoas sentadas num círculo dizendo que elas não sabem sobre o versículo. Eu realmente sou a favor de estudos bíblicos, mas alguém precisa estudar para descobrir o que a passagem realmente significa. Depois, podemos discutir a aplicação. 1 Timóteo 5,17 até nos fala sobre presbíteros que trabalham duro para entender a palavra de Deus. Então é importante não ser superficial. Então o primeiro ponto que a gente tira através dessa breve reflexão em cima desse texto de Números é que um evangelismo efetivo, ele começa com uma igreja que conhece a palavra de Deus. É o primeiro ponto. E teria que ser, né? Não poderia ser outro. Então não é uma psicologia, não é psicanálise, não é sociologia que vai nortear a igreja, mas sim uma boa teologia bíblica. É uma boa teologia bíblica que vai dar o norte à igreja. Amém? Segunda coisa que nós podemos extrair desse texto. Reparem como Moisés está virado. Eu sublinhei ali partes do texto que revelam isso, né? Ele fala, escutem rebeldes, depois ele bate não só uma vez, mas 2 vezes com a vara. Moisés estava realmente irado. Mas por que Moisés estava irado se a obra não era dele? Por que Moisés estava irado se ele era só um intermediário? Por que será que Moisés estava irado? Se era para alguém estar irado com a incredulidade e rebeldia daquele povo, era Deus. Porque a obra é inteiramente dele. Meus irmãos, Moisés ficou irado porque por um momento ele esqueceu que a obra é inteiramente de Deus. E também é por isso que ele não entra na terra prometida. Porque ele não poderia esquecer
que a obra é inteiramente de Deus. Assim como nós não podemos esquecer nunca que a obra é inteiramente do Deus Todo-Poderoso e não nossa. Meus irmãos, eu vou passar. Meus irmãos, o pastor vai passar, cada um de nós vai passar aqui nessa terra, mas a obra de Deus permanecerá, a igreja de Cristo permanecerá, Deus permanecerá. Então, o segundo ponto que nós podemos tirar desse texto, eu gosto sempre de revisitar o primeiro ponto para a gente lembrar. Então, o primeiro ponto é: o evangelismo efetivo começa com uma igreja que conhece a palavra de Deus. E o segundo ponto, um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que sabe que a obra é inteiramente do Senhor. Vamos continuar agora visitando um outro texto. Agora, lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao verso 23, vamos ver o que a palavra de Deus diz. E diz assim, ó: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E esse texto, ele vai nos trazer uma difícil realidade para encararmos. Uma difícil realidade para nós, que nós vamos ter que lidar. Que é: há muitos cristãos nominais em nosso meio. Há muitos cristãos nominais em nosso meio. O que é cristão nominal, Tiago? Vou te explicar agora o que é cristão nominal. Cristão nominal é aquele cristão só de nome. Ele diz que é cristão. Se perguntar: você é cristão? Ele vai falar: sim, sou cristão. Ele vai dizer que é cristão. Muitos cristãos nominais frequentam a igreja, entretanto, eles não têm fome espiritual em sua vida. Entretanto, eles não vivem sedentos por conhecer mais sobre quem Deus é. Entretanto, eles não encontram prazer em estudar as Escrituras Sagradas. Entretanto, suas prioridades são coisas terrenas e temporais e não coisas eternas e transcendentais. Entretanto, eles não têm uma vida de oração, principalmente oração de louvor e oração de confissão de pecados. Meus irmãos, o cristão nominal, ele não faz culto doméstico. Sabe por que ele não faz culto doméstico? Porque ele só vai para a igreja para se reafirmar e para bater ponto. E para isso o culto dominical já é o suficiente, já satisfaz. E o pior, o cristão nominal, ele acha que é verdadeiramente cristão. Tá, Tiago, como eu vou saber se eu sou um cristão nominal ou não? Primeiro, olha as características que eu acabei de falar. Se enquadra na sua realidade ou não? E a segunda coisa que a gente tem que fazer é o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 13, verso 5. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer: examine-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então a terceira conclusão que tiramos, vamos lá, a primeira qual é? O evangelismo efetivo começa com uma igreja que conhece a palavra de Deus. A segunda, o evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que sabe que a obra é inteiramente do Senhor. E o terceiro, um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que se examina para ver se permanece na fé, como orienta o apóstolo Paulo. Então aqui encerramos os aspectos internos da igreja. Agora vamos para os aspectos externos. Os aspectos externos eu vou trabalhar da seguinte forma: eu vou falar como a igreja deve se relacionar com algumas áreas da cidade, tá? 3 para sermos mais específicos. Texto que vamos utilizar, primeiro, Mateus, de novo, capítulo 21, do verso 7 ao verso 9. E olha só o que diz a palavra de Deus: trouxeram a jumenta e o jumentinho,
Colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre este Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Primeiro ponto que eu não poderia fugir, o tema não me permite, é como o cristão deve se relacionar com a política. Tem gente que fica até nervosa, né? Fala de política. Mediante o cenário que estamos vivendo, não dá para falar de um evangelismo efetivo na cidade sem falar sobre política. É um assunto que se tornou extremamente sensível nas igrejas, dividindo muitas igrejas. Entretanto, isso não deveria fazer a gente fugir do assunto, mas sim perceber que o fato da política, do assunto política ter se tornado sensível na igreja, é uma evidência da relação pecaminosa que a igreja tem tido com política, com esse assunto, com essa área. Nessa passagem, o que a gente vê nessa passagem? A gente vê uma multidão, e essa multidão louvava o Filho de Deus. Isso não é maravilhoso? Uma multidão louvando o Filho de Deus. Só que não. Aos nossos olhos parece maravilhoso. Nossa, tem uma multidão louvando o nome de Deus. Entretanto, a motivação era pecaminosa. Eles estavam olhando para aquilo, mas voltado com os olhos para o mundo, em contradição do que Jesus vai dizer no Evangelho de João, verso 36, olha o que ele vai falar. Jesus disse: o meu reino não é de onde? Não é deste mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Os judeus, eles estavam esperando um rei político. Mas eles se frustraram, sabe por quê? Porque o reino de Cristo não é deste mundo. Nós nunca deveremos perder de vista que todos os governos, nós nunca deveremos perder de vista que todos os sistemas desse mundo, eles são falhos. Nós nunca deveremos perder de vista que todos os líderes políticos erram, que todos os líderes políticos são falhos. Meu irmão, se você não consegue olhar para o político que você defende e encontrar um erro nele, é porque você caiu no pecado de idolatria. Você está idolatrando esse ídolo, esse político. Por quê? Você atribuiu uma característica que é exclusiva de Deus a esse político. Que característica é essa? É a infalibilidade. Você está atribuindo uma característica que é exclusiva do Criador a uma criatura. Então, quarto ponto, o evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que deposita sua esperança em Cristo unicamente. Ele é a nossa única esperança. Então vamos revisitar os outros pontos. O evangelismo efetivo começa com uma igreja que conhece a palavra de Deus. O evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que sabe que a obra é inteiramente do Senhor. O evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que se examina para ver se permanece na fé. E um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que deposita a sua esperança em Cristo unicamente. Próximo ponto vai ser baseado agora no livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: antes santifiquem Cristo com o Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então trabalhamos como o cristão se relaciona com a política. Agora vamos trabalhar como o cristão se relaciona com a academia. E eu não posso mentir e dizer que esse é o meu assunto favorito dos todos que eu trabalhei. Gosto muito de trabalhar com universitários, com universidade. E academia, só deixando claro para vocês, não é o lugar que você pega peso não aqui, tá? Academia, estou falando de um ambiente acadêmico, a educação, escolas, universidades, tá bom? Então, o que está acontecendo? Vamos analisar a realidade. Como o cristão está se relacionando com a universidade, com a academia? A gente não pode, assim, esse assunto, ele, né, como eu disse no início, ele poderia ser uma pregação à parte, mas vou ser breve e tocar em alguns pontos somente, tá bom? Então a gente não pode
fugir da grande realidade, a gente não pode fugir da realidade, que muitos cristãos, de fato, abandonam a fé quando entram na universidade, quando adentram no ambiente acadêmico. A gente não pode fugir desse fato. Provavelmente, muitos de vocês, ou até todos vocês, conhecem alguém que foi para a universidade e abandonou a fé. Então, a gente não pode fugir dessa realidade. Mas a pergunta que a gente deve fazer, a pergunta que eu quero te provocar a fazer é a seguinte: o que isso significa? Por que isso acontece? E com certeza, vocês vão ter muitas respostas para essa pergunta, mas com certeza vocês não vão poder negar que um dos significados, com certeza, é a superficialidade. Tanto do nosso entendimento, da nossa fé. A gente diz que é cristão, mas a gente conhece muito pouco sobre o cristianismo. Nós conhecemos muito pouco sobre as escrituras sagradas. Nós conhecemos muito pouco sobre a história da igreja. Então a gente é muito superficial, tem sido muito superficial no entendimento da nossa fé e também tem sido superficial no nosso relacionamento com Deus. Temos sido superficiais. Tem uma frase de um pastor que eu ouvi há pouco tempo, que eu achei muito interessante, que diz assim, olha só: o cristianismo tem crescido como um oceano em extensão, mas como um pires em profundidade. Então, se nós não estamos preparados, se nós temos uma teologia fraca, se nós temos um pouco entendimento da nossa fé, que tem uma música secular que diz assim, né? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê. E é legítima essa frase, né? A gente vive muito da fé, mas a gente não sabe que fé, a gente não conhece essa fé. Só dizemos que sim, só dizemos que vivemos da fé. Então a igreja precisa ser profunda nos estudos das relações, das revelações de Deus e também no seu relacionamento com o Criador. Ela deve estar sempre preparada, como vai dizer em 1 Pedro, para responder a qualquer que eles pedir o quê? A razão da esperança que há nela. Se nós não conhecemos profundamente os textos sagrados, se nós não entendemos profundamente a nossa fé, a gente vai cair aonde? Em falsas doutrinas. A gente vai ser levado por filosofias vãs, a própria Escritura diz isso. Então, na verdade, nós não devemos usar essa realidade para demonizar a universidade, como eu vejo muitos pastores e igrejas fazendo. Não devemos demonizar as universidades ou o ambiente acadêmico. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós devemos ocupar espaços na sociedade. O cristão precisa ocupar espaço na sociedade, porque quando o cristão se omite, o secularismo cresce. Os cristãos vão ter que ocupar espaço na sociedade, inclusive na universidade. E também, através da universidade, nós vamos ocupar mais espaços ainda, porque há muitos espaços que têm como pré-requisito a graduação. Então o cristão precisa ocupar espaço, para então estarmos levando luz para lugares mais longes e também de forma mais efetiva. Então é assim que nós devemos, resumidamente, nos relacionar com a academia. Então vamos lá? O evangelismo efetivo é realizado por uma igreja profunda e que ocupa espaços na cidade. Então, tá ficando grande, né? Mas vamos lá. 1. O evangelismo efetivo começa com uma igreja que conhece a palavra de Deus. 2. O evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que sabe que a obra é inteiramente do Senhor. 3. O evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que se examina para ver se permanece na fé. 4. O evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que deposita sua esperança em Cristo unicamente. E 5. O evangelismo efetivo é realizado por uma igreja profunda e que ocupa espaços na cidade. E o último ponto vai ser baseado em 1 Coríntios 10, 31, que provavelmente é o meu texto favorito. Esse é até de cabeça, vou falar de olho fechado. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ali está a versão diferente, porque por isso que está diferente. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Terceiro ponto, eu quero falar sobre a relação do cristão e o trabalho. Estou falando sobre o cristão e a política, o cristão e a academia, e agora o cristão e o trabalho. Primeira coisa a ser dita é que não devemos dividir nossa vida em vida eclesiástica e vida secular. A gente costuma falar, né? Não, tem minha vida secular, não, isso não existe.
Isso não existe. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo vai dizer, é o que o texto paulino vai dizer. Então, para você fazer tudo para a glória de Deus, você não precisa necessariamente abandonar tudo para trabalhar na igreja, ou abandonar tudo para ser um missionário, um estrito senso. Não precisa. Vai ter gente que vai ser vocacionado para isso, mas se você não for vocacionado para isso, se você não puder fazer isso, não significa que você não pode fazer tudo para a glória de Deus. Porque você pode trabalhar para a glória de Deus. Você pode estar com a sua família para a glória de Deus. Você pode, aonde você estiver, agir para a glória de Deus. A sua vida pode ser uma seta para cima, apontando para Deus. Nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Você pode glorificar a Deus através da profissão que Deus te capacitou a exercer. Tem uma história muito comum, muito famosa, não sei quantos conhecem, de Lutero e o sapateiro. Não sei se vocês conhecem, mas é muito legal. Reza a lenda que Lutero se encontra com o sapateiro, ou o sapateiro encontra Lutero. E ele então pergunta para Lutero: Lutero, como eu posso glorificar mais a Deus? Como eu posso ter uma vida para a glória de Deus? E a expectativa dele era qual? Não, ele vai dizer para eu largar a minha profissão e trabalhar na igreja, como missionário, como pastor, estrito senso. Mas Lutero, surpreendentemente, diz: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Dizendo que se ele fizesse o trabalho dele com excelência, e se ele fizesse o trabalho dele honestamente, sendo honesto, sendo justo, ele estaria glorificando a Deus. Ele estaria glorificando a Deus. Tem um conceito muito utilizado na época da Reforma Protestante, até botei ali, ó, é o chamado de coram Deo. Coram Deo. E o que significa coram Deo? Diante de Deus. Ter uma vida coram Deo é ter uma vida integralmente, por inteiro, para a glória de Deus. Ou seja, quando você está no teu quarto sozinho, você vai estar lá para a glória de Deus. Quando você está no seu ambiente de trabalho, não tem nenhum líder da tua igreja lá, mas você vai estar lá para a glória de Deus. Nossa vida por inteiro, a todo momento, estamos vivendo para a glória de Deus. Estamos diante de Deus. E é assim que nós devemos viver a nossa vida. Não fazemos as coisas por status, não deveríamos fazer as coisas por status, ou para agradar membros da igreja, ou da tua família, não. Nós fazemos as coisas primeiramente para agradar a Deus. Então não precisa ter alguém vendo, independente de quem está ao seu lado. A sua vida precisa apontar para Deus, e isso é viver uma vida coram Deo, uma vida diante de Deus, integralmente, apontando para o Criador. Então vamos falar 3 pontos que a gente precisa ter no nosso relacionamento com a profissão. Primeiro ponto: para termos o evangelismo efetivo na nossa profissão, nós devemos proclamar o evangelho com profundidade e sabedoria. E aqui eu quero destacar que proclamar o evangelho não é somente ser um exemplo, mas também, nos momentos certos, com sabedoria e profundidade, verbalizar a sua fé. É fundamental verbalizar a sua fé com sabedoria e profundidade, não pode esquecer. Segundo ponto, também ser exemplo de excelência e honestidade. Então precisamos verbalizar nossa fé, proclamar o evangelho com sabedoria e profundidade, e também ser exemplo de excelência e honestidade. E por último, adquirir uma cosmovisão cristã. O que é uma cosmovisão cristã? Escrevi ali: cosmo vem do mundo, vem de mundo. Cosmo, mundo. Visão, ó. Visão de mundo. É a nossa forma de enxergar o mundo. Então o que é uma cosmovisão cristã? É uma forma de enxergar o mundo cristã, a partir das lentes cristãs, a partir da lente cristã, a partir das escrituras sagradas. Olha o que diz Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Olha o que diz Romanos 1:20. Pois desde a criação do mundo, os atributos o quê? Invisíveis de Deus e seu eterno poder e sua natureza divina têm sido o quê? Vistos claramente. Têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Meus irmãos, eu quero te dizer que as Escrituras Sagradas, ela é verdade, ela não é uma historinha, não é um conto de fadas. Às vezes a gente vive a palavra de Deus, vive entendendo, vive a palavra de Deus como se fosse uma historinha, que te contam para dormir, de conto de fadas, da Disney. A palavra de Deus, ela é verdade. E se ela é verdade, nós temos que ler a vida a partir dessa verdade. O que eu quero dizer com isso, Tiago? Presta atenção. Tudo, de alguma forma, aponta para Deus. Basta você aprender a enxergar a realidade a partir dos olhos de Deus. Por exemplo, eu faço matemática lá na UERJ. E eu entendo, quando eu estou estudando matemática, que eu estou estudando uma representação da linguagem abstrata que Deus usou para criar o universo. Essa é a verdade. A matemática não é uma coisa que eu estudo só para ganhar dinheiro ou para trabalhar, não. Eu estou estudando aqui a linguagem que Deus utilizou para criar o universo. Isso muda tudo. Por exemplo, então eu pensei num exemplo só. A medicina, por exemplo, um médico. Por que a gente morre, hein? Por que a gente tem doença? Por que a gente fica enfermo? Por causa do pecado. É por causa do pecado. O pecado trouxe a morte para a realidade. Então, se você entende isso, que o pecado trouxe a morte é uma consequência do pecado, o que o médico está fazendo? Ele está sendo um instrumento de Deus para minimizar os efeitos da queda. Está vendo como a gente pode ler a vida a partir da realidade das Escrituras Sagradas? Então, um exercício para você. Comece a pensar, o que eu estou fazendo aqui mediante a verdade, a realidade das Escrituras Sagradas? Como que isso está apontando para Deus, o que eu faço? Isso é glorificar a Deus, é enxergar a vida a partir da lente cristã, a partir da verdade escriturística. Então, os 3 pontos do cristão e o trabalho, quais são? Lembrando, proclamar, verbalizar o evangelho com profundidade e sabedoria, ser exemplo de excelência e honestidade e ainda adquirir uma cosmovisão cristã. Então, vamos ver todos os pontos que trabalhamos aqui. O primeiro ponto, o evangelismo efetivo começa com uma igreja que conhece a palavra de Deus. 2, um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que sabe que a obra é inteiramente do Senhor. 3, um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que se examina para ver se permanece na fé. 4, um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que deposita sua esperança em Cristo unicamente. 5, um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja profunda e que ocupa espaços na sociedade. E 6, um evangelismo efetivo é realizado por uma igreja que vive para a glória de Deus. Essa foi a mensagem de Deus para as nossas vidas nessa noite, apesar de mim. Amém? Amém.